Vamos mergulhar de cabeça na genialidade narrativa de Margaret Atwood em O Conto da Aia. O foco aqui não vai ser só na história em si, mas em como ela é contada. Porque no fim das contas, é a estrutura desse romance que o transforma numa experiência tão poderosa e, claro, tão perturbadora. E essa frase, ela já nos joga direto na realidade sombria da nossa narradora. É quase um mantra de sobrevivência num mundo onde o passado foi basicamente apagado e o futuro, bom, o futuro é uma grande interrogação. Bem-vindos à República de Gilead, um lugar onde a liberdade é só uma memória distante e cada novo dia é uma luta silenciosa só para continuar existindo. Nessa nossa análise, a gente vai desmontar as camadas desse mundo tematicamente, quase que imitando o jeito que a própria narradora nos revela a sua história. Vamos começar com o presente opressor, depois vamos revisitar o passado que se foi, entender como tudo desmoronou, explorar o ato de contar histórias como uma forma de resistência e, por fim, chegar na conclusão que é reveladora. Ok, vamos lá. Para a gente poder entender a narrativa, primeiro a gente precisa mergulhar nesse cotidiano estranho, cheio de rituais de Gilead, exatamente como a narradora vive e nos conta. A figura central, claro, é a Aia. O uniforme vermelho dela a marca como uma propriedade fértil do Estado. E o nome dela, Offred, não é um nome de verdade, é uma designação de posse. Ela é de Fred, pertence ao comandante Fred. Isso apaga completamente a identidade que ela tinha antes e reduz ela a uma única função biológica. E essa hierarquia é super rígida, toda codificada por cores. As Martas, de verde, cuidam da casa. As econesposas com seus vestidos listrados são as mulheres dos homens de patente mais baixa. E lá no topo, as esposas dos comandantes, de azul, representam a elite estéril do regime. Cada cor define exatamente qual é o lugar de uma mulher nesse mundo. Agora, pensa no dia a dia. É uma vida sufocante. Cada regra foi pensada para eliminar qualquer tipo de autonomia. Caminhar em dupla não é para ter companhia, é para uma vigiar a outra. As lojas usam figuras porque as mulheres são proibidas de ler. Até mesmo canções com a palavra livre são consideradas perigosas demais. E no muro, os corpos pendurados são o aviso constante do que acontece com quem desobedece. A história não avança de forma linear, sabe? Ela é o tempo todo interrompida por flashbacks, o que cria um contraste muito doloroso entre o tempo de antes e a realidade de Gilead. A memória, nesse contexto, é a única liberdade que ainda resta. E essa comparação aqui ilustra a perda de um jeito brutal. Não são só as grandes liberdades que foram tiradas, mas os pequenos detalhes do cotidiano. A narradora lembra de coisas como os tênis de corrida dela, de ler revistas, do trabalho e das infindáveis sacolas plásticas, que antes eram só um lixo e agora representam uma abundância que é simplesmente inimaginável. Essas memórias tornam o presente ainda mais insuportável. E o ponto crucial é exatamente esse. A memória é, ao mesmo tempo, um refúgio e uma tortura. É um lugar para onde ela consegue escapar, mas é também um lembrete constante de tudo que foi perdido. Ela se agarra a essas memórias, mesmo sabendo que a mente da gente tende a romantizar o passado, porque é tudo o que sobrou dela mesma. Certo, mas como Gilead chegou ao poder? O livro nos mostra que distopias não nascem assim, da noite para o dia. Elas são construídas, passo a passo, e muitas vezes com a aprovação silenciosa de quem não percebe o perigo até ser tarde demais. O processo foi muito insidioso. Começou com medidas que até pareciam razoáveis, em nome da segurança, censura, postos de controle, e as pessoas foram aceitando. E aí, de uma só vez, as mulheres perderam toda a independência econômica. As contas foram bloqueadas, os empregos sumiram, como a própria narradora percebe. Acho que foi assim que eles conseguiram fazer tudo de uma vez, numa só tacada. E além do controle físico, tinha a manipulação psicológica. A TV só mostrava vitórias do governo, com âncoras de expressão gentil paterna, prometendo que tudo ia ficar bem. A religião foi completamente distorcida para servir ao regime e, de um jeito muito perverso, a tia Lídia exibia filmes pornográficos violentos para provar a depravação do mundo antigo e, com isso, justificar a repressão de Gilead. E é a partir daqui que a própria estrutura da narrativa vira o tema principal. No mundo que proíbe a escrita e a leitura, o simples ato de contar uma história já é uma forma muito profunda de rebelião. Olha, essa citação é o coração da narrativa. A Offred não está só lembrando das coisas, ela está construindo uma história. Ela se dirige a um você, um ouvinte imaginário. Esse ato de contar para alguém, mesmo que seja um ouvinte fantasma, é o que a mantém sã, o que a mantém humana. Mas, afinal, quem é esse você?
Pode ser o Luke, o marido dela, pode ser a filha, pode ser Deus, ou pode ser a gente, os leitores. Ao criar um ouvinte, ela cria uma testemunha. Ela se recusa a deixar que a experiência dela desapareça no silêncio que Gilead impôs. Ela basicamente afirma: eu existi, isso aqui aconteceu. É fundamental lembrar disso aqui. A história toda que a gente lê é, na verdade, a transcrição de uma narrativa oral. É um testemunho falado, reconstruído na mente dela. É a única arma que ela tem para lutar contra o apagamento da sua identidade e da sua própria história. E agora, a gente chega no golpe de mestre da estrutura do livro. As últimas páginas, que se chamam notas históricas, dão um novo significado para tudo que a gente acabou de ler. De repente, a gente é arrancado do presente claustrofóbico da Offred e jogado mais de 150 anos no futuro. A história dela, que pra gente é tão imediata e aterrorizante, está sendo discutida num simpósio acadêmico. Gilead caiu, mas a história dela virou um objeto de estudo. O contraste é chocante. O horror que ela viveu como a cerimônia é reduzido a uma terminologia clínica. O testemunho dela, gravado em fitas cassete, é tratado como um objeto arqueológico. E o próprio título, O Conto da Aya, a gente descobre que foi uma piadinha acadêmica, um trocadilho infame feito pelo professor que transcreveu as fitas. E o mais arrepiante é o foco dos historiadores. Eles ficam debatendo por um tempão sobre qual dos comandantes era o Fred da Offred, dedicando muito mais tempo para validar a identidade dele do que para investigar o que aconteceu com ela. Mesmo depois da queda de Gilead, a história de uma mulher ainda é vista como algo secundário à de um homem. A análise acadêmica termina sem uma resposta definitiva sobre o destino dela. A última frase do professor é uma pergunta aberta, que ecoa a própria incerteza da Offred quando ela entra na van. Ela está indo para a escuridão ou para a luz? A história termina, mas a incerteza fica, forçando a gente a questionar se o futuro realmente aprendeu alguma coisa com os erros do passado.